O governo federal aumentou o prazo máximo para o pagamento de empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício aos aposentados e pensionistas. A partir de hoje, os empréstimos poderão ser de até 96 meses, ou seja, até 8 anos para pagar. Antes da mudança, o prazo máximo era de 7 anos. Os juros máximos desses empréstimos para aposentados e pensionistas foram reajustados em janeiro e a taxa pode chegar a 1,8% ao mês. Já no cartão de crédito consignado, os juros são de quase 2,5%. Hoje, existem cerca de 48 milhões de contratos de empréstimos consignados ativos. E para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, o Rodrigo Simões. Boa tarde, Rodrigo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Como você avalia essa medida do governo? Dá um fôlego a mais para quem precisa do dinheiro, mas tem que sempre ter aquela continha ali acompanhando para não desequilibrar o orçamento, é isso? Oi, Kelly. Boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, Kelly, realmente é isso mesmo que você acabou introduzindo aqui na fala, né? Acaba sendo melhor, tá, para quem toma esse empréstimo, porque a proporção da parcela sobre o benefício que a pessoa recebe, né, o aposentado ou a pessoa que faz parte do PPC, que são aqueles benefícios de prestação continuadas, a pessoa pode ter um comprometimento menor da renda mensal. Isso é muito bom, então isso é um ponto positivo que o governo ele acaba indicando, mas por outro lado a gente tem também que avaliar que mesmo que a taxa de juros ela não aumente, tá? Ou ela se mantenha no mesmo patamar, mas com a elevação do prazo do tempo, no final o mesmo valor emprestado vai acabar, a pessoa acaba pagando um pouco mais de juros. Isso é normal, isso faz parte da matemática financeira, né? Ainda que a taxa seja a mesma, e o valor emprestado também, o valor final acumulado de financiamento e de juros acaba sendo maior. Então, esse é o ponto que eu coloco aqui de atenção. E o segundo ponto, Kelly, que é importante a audiência saber, é que o governo, nessa prática de ajudar, aumentando o prazo para pagamento de empréstimos, poderia também olhar a questão da redução de juros, porque para essa camada, principalmente para quem vive do benefício social, acaba sendo muito prejudicial, principalmente essa taxa de juros, viu? Olha, Esse que é o mais importante. Vamos, assim, só para deixar bem claro, então, vamos supor, precisei pegar 20 mil reais de empréstimo. Estou precisando lá, sou um aposentado ou um pensionista do INSS. Vamos simular, né? Se eu pagar em 84 meses ou em 96 meses, só para a gente deixar bem claro, qual que seria a diferença? Bom, o prazo, né, aumenta ali em praticamente 12 meses, um ano a mais, mas a diferença da parcela em 96 meses acaba sendo maior. E para esse mesmo valor, a pessoa ela vai pagar aproximadamente R$ 5.000 a mais, tá? No acumulado de juros pelo mesmo valor tomado emprestado. Então, assim, se você olhar R$ 5.000 dividido pelo salário mínimo, nós estamos falando que em um ano a mais que você financiou o mesmo valor, ele compromete praticamente 3 vezes o valor do salário mínimo. Então, assim, de um lado é bom porque você tem mais tempo para pagar, mas do outro lado, o beneficiário ele acaba ficando mais tempo, Kelly, comprometido com dívidas e financiamentos. Seria uma medida importante se houvesse aumento do prazo e redução dos juros para essa classe social. Esse é o principal ponto, Kelly. Porque, olha, para quem pega 20 mil em 84 meses, paga mais de 46 mil reais no total. E se for em 96 meses, já pula para mais de 51 mil reais. Essas contas aqui, quem fez foi o próprio Rodrigo. A gente tem aqui os melhores entrevistados que fazem tudo aqui, os cálculos, mandam informações. Rodrigo, obrigada mesmo. Eu acho que vale, antes de a gente passar para outro assunto, a gente também falar o seguinte: muitas vezes o aposentado, o pensionista, já tem ali um recurso pequeno, né? Porque tem que pagar remédio, às vezes plano de saúde, tem as contas de casa. E as famílias, às vezes, fazem empréstimo no nome desse aposentado, é um problema complicado. Então, é preciso ter muita atenção para não deixar esse aposentado, esse idoso, numa situação ainda mais difícil, né?
Exato, é isso mesmo, porque essa é uma classe social nossa, e até mesmo desses pensionistas, dessas pessoas que às vezes têm problemas de saúde, que estão ali atreladas ao INSS, ao benefício de prestação continuadas. Essas pessoas a gente precisa, né? O governo precisa olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Por quê? Porque a renda já é baixa. Nós já estamos num momento de inflação, principalmente de alimentos, seguidas de aumento, que vai comprometendo, né, principalmente aquele ali, a questão do equilíbrio da cesta básica em relação ao salário mínimo. Então é importante, tá, que o governo dê uma atenção para essas pessoas, tá, para esses aposentados, para esses pensionistas, que aumente sim o prazo de financiamento, mas também dê uma olhada, ou pelo menos uma atenção na possibilidade da redução de juros, porque ainda que você aumente o prazo, o valor a ser pago no final do contratado, do empréstimo contratado, vai ser maior porque a taxa se manteve a mesma. E ainda a Selic, né, nós temos um problema, a Selic ainda alta, o que prejudica principalmente as camadas mais pobres, Kelly. Rodrigo, a gente sabe quando falamos de economia, está tudo ligado, o mundo inteiro. E a gente tem acompanhado aqui no Conexão todas as medidas anunciadas pelo governo de Donald Trump. E agora tem um dado interessante, olha só, no relacionamento comercial entre Brasil e os Estados Unidos, o nosso país importa mais do que exporta. Esse cenário da balança comercial se repete há 15 anos, ou seja, não é novo não. No somatório da série histórica, desde 1997, o Brasil registrou um déficit comercial de 48 bilhões e 200 milhões de dólares. Esse cenário pode ser o motivo do Brasil ainda não ter sido taxado, né? Porque existe realmente essa preocupação do que pode acontecer se Donald Trump elevar as taxas comerciais para a gente aqui, como já anunciou para outros países. Bom, vamos lá, vamos tentar colocar para nossa audiência poder entender quais são os principais objetivos do Donald Trump, né, com isso. Por um lado, tá, o Donald Trump, o que ele tem feito? Ele tem feito essas ameaças, tá, para poder, com essa pressão, para poder trazer os parceiros ou os países com que os Estados Unidos negocia para a mesa de negociação. Porque ele sabe, e também nós sabemos, que a América, né, os Estados Unidos, eles não estão mais com aquela condição favorável que eles tinham no passado, principalmente no pós-pandemia. Estados Unidos, dívida muito grande, inflação lá está prejudicando muito os americanos, e ele entra e foi eleito para poder, porque ele prometeu aos americanos para colocar a casa em ordem. Então, esse é o primeiro ponto. Só que o Donald Trump, presidente americano, ele tem uma forma de lidar com os parceiros, países que têm relação comercial, de uma forma não muito amistosa, né? O que acaba sendo prejudicial, não só para a economia americana, mas também para os países que transacionam, que importam e exportam para os Estados Unidos. Então, assim, no caso do Brasil, é importante entender que o Brasil, ele importa muitos produtos, compra muito material americano, tá? Avião, helicóptero, medicamento, insumos orgânicos, máquinas, equipamentos. Então, nós somos um parceiro comercial importante. Os Estados Unidos têm muito investimento no Brasil, seja em patentes, investimento direto, investimento em empresas, e tem uma relação estratégica importantíssima. Não que os outros não tenham, mas os Estados Unidos ele é importante. Só que o que falta ali da parte do presidente americano é ter uma forma de lidar com as relações internacionais de forma mais diplomática, tá? Os Estados Unidos passam por um grande problema, onde ele entra com a promessa de defender os interesses americanos, mas o mundo, né, não é uma ilha, ninguém está isolado, todo mundo um precisa do outro, e ainda mais nesse momento, nesse mundo contemporâneo, que a gente precisa mais de uma diplomacia, de um equilíbrio, sabe? Principalmente nas relações, porque envolve dinheiro, envolve sustentabilidade dos países, Kelly. Rodrigo, mas na sua opinião, no ponto de vista econômico, comercial, talvez esses primeiros dias do Donald Trump sejam marcados por uma série de anúncios fortes, mas que depois eles não se concretizam, ou seja, depois ele negocia para chegar a um meio termo. Pode ser uma estratégia comercial também nesse sentido, não é? Exato, exato. O Donald Trump tem muito isso, porque ele vem do mercado imobiliário, né? Então ele força ali na hora da proposta, da negociação, ele força um alvo lá em cima para você poder atingir, e aí,
quando o parceiro vem para a mesa para poder sentar na mesa para negociar, o que for negociado, para ele já é ganho. É uma forma de lidar com as relações. Ele não é uma pessoa ali muito de diplomacia, mas ele é um bom negociador, tá? E ainda que os Estados Unidos têm um forte poder de barganha com muitos países, enfim, em diversos pontos de economia e de geopolítica. Então, o Donald Trump, ele tem sim esse perfil. E isso tem sido feito, tem gerado um efeito, aliás, para o próprio Estados Unidos. Quando ele chamou o México, quando ele chamou o Canadá, principalmente sobre a questão de entrada de imigrantes ilegais, entrada de drogas, ele já fez que, através dessas imposições de taxas, esses países já estão se mobilizando para ajudar os Estados Unidos no controle das fronteiras de drogas, tá? E de imigrantes, que é o plano que ele tinha. Tá? Ele queria fortalecer isso, mas sozinho ele não consegue. E aí ele ameaçou comercialmente para poder ganhar numa negociação de geopolítica que aplica e implica, na verdade, na relação que é a questão do fentanil, por exemplo, que entra da China e que entra do Canadá, por exemplo. Então, assim, é uma forma de negociar, bagunça bastante o tabuleiro de xadrez no mundo, mas é isso que o Brasil precisa aprender a lidar. O Brasil precisa ser mais pragmático e não tanto ideológico. Saber lidar com essas formas de negociação e a gente também fazer a lição de casa, tá? Ou seja, como a gente não industrializou, a gente fica cada vez mais dependente de importar. E aí, se a gente compra de alguém porque depende daquele produto, aquela pessoa que vende, ou aquele país que vende para nós, ele vai falar assim, olha, então já que você precisa muito disto, você vai ter que pagar o meu preço, Kelly. É, a tal da lei da oferta e da procura, né? Rodrigo, muito obrigada, viu, pela análise, sempre muito importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, eu agradeço mais uma vez. Obrigado você, sua equipe e a toda a nossa audiência do Conexão Record News. Obrigado. Obrigada.